Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. Quinta-feira, dia 6 de dezembro, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos 21, de 24 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O Senhor pronuncia estas palavras no final do seu Sermão da Montanha, no qual dá um sentido novo e mais profundo ao perceber a ação de todos aqueles que estavam ao seu lado, de tal maneira que buscar o Senhor plenamente é a atitude de quem se faz pequeno, de quem se faz servo, não por se fazer simplesmente, mas por algo maior, por uma adesão plena, de tal maneira que o desejo não é simplesmente de dizer Senhor, Senhor, mas de buscar algo sólido. Por isso, o desejo de construir uma casa sobre areia. É uma imagem, construir a casa sobre areia é uma imagem para descrever um comportamento insensato que não leva a nenhum resultado e acaba no fracasso de uma vida depois de um esforço longo e penoso para construir algo. De tal maneira, dizia Santo Agostinho, corres bem, mas fora do trajeto aprovado. Podemos traduzir assim, que pena só chegar até aí. É preciso construir a casa sobre a rocha. O momento da prova, das tempestades e das inundações que a nossa vida necessariamente contém, o Senhor quer ensinar-nos a usar um fundamento sólido, cujo crescimento deriva do esforço para pôr em prática os seus ensinamentos. E aí está o desejo, não de construir uma casa sobre a areia, mas sobre a rocha, vivendo dia a dia no meio dos pequenos problemas que possam surgir, mas também do desejo de que possamos superá-los. Trata-se de resolver a nossa resolução diária de viver os ensinamentos de Cristo, deve terminar em propósitos concretos, se não definitivos, mas nos quais possam tirar alegria e reconhecimento na hora do nosso exame de consciência. À noite, a alegria de ter conseguido uma pequena vitória sobre nossos próprios limites é uma preparação para outras batalhas. E com a graça de Deus, não nos faltará força para perseverar até o fim. À espera do Senhor, os discípulos correm o risco de enganar-se no modo de aderir a Ele. São os que expressam sua adesão com a boca, Senhor, Senhor, enquanto na realidade vivem muito distante dele. A confissão verbal permanece no plano da teoria, sem que se perceba ressonância do seu dia a dia. Em outras palavras, a fé não se encarna em sua vida. É como se fosse um âmbito isolado, desconectado do conjunto de sua existência. Evidentemente,
este estilo de vida impossibilita a acolhida do Senhor. Quem pensa estar indo ao encontro dele, tarde demais, compreenderá ter tomado o caminho errado. A maneira correta de preparar-se para o advento do Senhor consiste em colocar em prática suas palavras, assumindo-as como projeto de vida. As palavras de Jesus estão em perfeita correspondência com a vontade do Pai e são expressão do desígnio divino para a humanidade. Se o discípulo se deixa guiar por elas, pode estar seguro de ter tomado o rumo certo. Ele tem o testemunho de Jesus e sabe qual foi o desfecho da vida dele, tendo ele mesmo vivido total submissão ao querer do Pai, por ele ressuscitado para a plena comunhão. Igualmente, o discípulo, pela prática das palavras de Jesus, poderá estar certo de entrar no reino dos céus para a comunhão plena. Então, é desejo de Deus de que possamos construir a nossa casa sobre a rocha firme. Jesus alerta-nos do perigo apenas de ficarmos na dimensão da teoria, do reconhecimento, apenas de expressar Senhor, Senhor, e não deixar que esta palavra concretize e encarne-se em nossa vida e nos leve primeiramente a uma transformação interior, para chegarmos à transformação da família e, consequentemente, do reino dos céus. Sempre digo, desejamos uma sociedade sempre mais perfeita, mas é a partir de nós, a partir do outro, da convivência simples e comunitária, que vamos transformando a realidade e, consequentemente, implantando já aqui e agora o reino dos céus. Por isso, é preciso construir a nossa casa não na areia, mas construir a casa na rocha firme que é Cristo. A todos, um feliz e abençoado dia. Deus abençoe a todos. Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo.